Sim. Penso que o Renato deu uma entrevista, pés no chão. Ele sabe que o Flamengo é muito mais tímido que o Grêmio. O Flamengo está atrapalhado. Esse é o problema. E esse negócio de como é que ele vai armar o time, é bom que ele arme o time primeiro com um detalhe fundamental: não levar gol. Contra a história dele, Renato. Temos o Renato. Ele disse, é difícil, o Flamengo lá no Maracanã pensa forte. bem. Ele se fez de morto. Eu Foi isso sei. que ele fez, o Jogão Popular. Mas a primeira coisa que ele fez certo ontem, por exemplo, Acho ele vai que tá manter certo, para o isso aí Maracanã, mesmo. César, é algo que nós conversamos aqui algumas vezes. O Bitelo, que nos últimos jogos jogava menos, Europa e outra parte, porque jogava perguntando pela família do Bandeirinha, aberto rente à linha lateral, o Bitelo de ontem não era assim. Mais um vídeo aqui no canal Flanegreso. Imprensa gaúcha já fala sobre o confronto entre Flamengo e Grêmio pela Copa do Brasil, que será quarta-feira no Maracanã. E a imprensa esportiva vê um fio de esperança nessa crise do Flamengo. Olha só, a crise do Flamengo trazendo um fio de esperança para a imprensa gaúcha. E nós, flamenguistas, não vemos a hora de isso acabar, de o Flamengo voltar ao rumo da vitória. Enfim, trouxe um trecho aqui para a gente observar os comentários e acompanhar o que eles dizem sobre esse confronto. Link na descrição, programa Sala de Redação. E gostou do vídeo? Deixa o like e inscreva-se no canal. Vamos ao vídeo. Um jogo que pode ser projetado para quarta-feira exatamente pelos ensinamentos que ele traz. E eu considero que o principal ensinamento é o querer. Lutar pelo jogo, buscar o jogo. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, que é uma provocação interessante que o Renato acabou gerando na torcida do Grêmio, que passa exatamente por isso, pelo querer e pela vontade. O Grêmio sai do jogo e na coletiva de imprensa o Renato, de alguma maneira, minimiza a retomada, ou a remontada, como tu dissesse ali antes do intervalo. E na hora eu fiquei com a sensação de conformismo com o resultado no Rio de Janeiro. E eu achei muito legal, porque o Diori contestou na hora, disse o seguinte, ele faz uma leitura diferente. E isso acabou gerando uma grande provocação, uma grande conversa. Eu discordo de Vossa Excelência também. Ótimo, mas que maravilha. E eu vou mais longe. Teria ele então tirado o peso do jogo? Teria ele usado a entrevista como estratégia. Claro, deixa o salto alto. Segundo a visão. E isso é contra até mesmo o que o Renato fez em outros episódios. Desculpa, o que o Renato fez? O Renato É difícil, dá um fez o discurso épico. Ele não dá um tom de, olha, nós vimos aqui que dá pra gente reverter. Não, isso, ele muda o tom, que é um tom contra a história dele, Renato. Temos o Renato. Ele disse, é difícil, o Flamengo lá no Maracanã pensa bem. Ele se fez de morto. Eu Foi isso sei. que ele fez, o Jogão Popular. Mas o fato é que ele começa a ensaiar pra mim o time do Flamengo porque ele recheia o meio campo. Como é que joga o Flamengo? O Flamengo não vai ter o Wesley, né? Não tem o Wesley. O Wesley que é o cara que desequilibrou aqui na arena. Varela ou o Mateuzinho. E aí são laterais. O Mateuzinho até é mais agressivo, o Varela um pouquinho mais conservador. Mas o Wesley é desequilibrante. Então o que o Flamengo faz? O Flamengo concentra o seu jogo na faixa central. Se jogar o Felipe Luiz, agrega ainda mais. Agrega ainda mais, porque ele vira volante na construção da ofensiva. Então assim, o Flamengo vai jogar pelo meio. O Renato já começa a ensaiar um tripé no meio campo. Sobre a entrevista do Renato, eu acho que a questão do tirar o peso, não tem peso para tirar. Não tem peso, tu tá perdendo 2-0. Mas ele não está prometendo o épico, essa é a mudança do Renato pro Renato. Maurício, antigamente ele prometeria o épico. Mas pelo menos o teu discurso ele tem de ser de vamos lá, que dá, é possível, hoje nós remontamos durante o jogo. Mas internamente eu acho que externamente ele precisa passar essa mensagem para a torcida também. E outra, ele precisa passar a mensagem, porque nós somos usados pelos clubes quando eles querem mandar recado, quando eles querem mobilizar. E o Renato sabe que os jogadores ouvem, embora a comunicação seja direta dele com os jogadores. Eu acho que o discurso do Renato foi frio demais. Não, uma remontada que ele se fosse para a arena, eu concordaria com você. Para Maracanã, não. Se ele faz esse discurso épico, o que a gente estaria dizendo hoje? De novo o Renato dizendo que é o melhor futebol do mundo e tal, antes de uma final, arrogância e tal. Eu acho que ele vai lá, ele está dizendo uma coisa aqui e vai dizer outra coisa lá dentro. E o fato dessa mudança aí, quero insistir nisso. No começo de jogo do Grêmio ontem, o CCD deu
10 voltas na cabine. Ah, mas eu faço sempre. Não, do jeito que o Grêmio se armou com o Ferreira, Não, João Pedro, Galvão e Soares no Maracanã, o Flamengo faz 13 em 20 minutos. Não, Quando ele marca mais baixo, ele melhor. Foi o que o Grêmio escapou ontem nos primeiros 20 minutos. Isso. Ele vai jogar com o tripé no meio e vai retomar aquela ideia de Escalei o time do Souza. Grêmio aqui, ó. Isso aí já foi. Sim. Penso que o Renato deu uma entrevista, pés no chão. Ele sabe que o Flamengo é muito mais tímido que o Grêmio. O Flamengo está atrapalhado. Esse é o problema. E esse negócio de como é que ele vai armar o time, é bom que ele arme o time primeiro com um detalhe fundamental: não levar gol. O que parece inviável, impossível. O Grêmio leva gol do time do cachorro-quente. E aí o Grêmio tem que fazer só 3 para tentar levar para os pênaltis. E se tomar mais um, tem que fazer mais 4. Então o jogo só depende de um time, só do Flamengo. Se o Flamengo andar próximo do Flamengo, a Copa do Brasil terminou. Ô, Guerra, não tem nenhuma mudança, né? Terminou. Com Wesley não joga. Acabou. Desculpa, de comando, né? Não, continua o São Paulo. Eu não duvido até, Potter, eu não Eu não sei como é que foram as duvido. entrevistas dos dirigentes do Flamengo depois. Não, o Marcos Braz conseguiu dar uma entrevista dizendo que não há distensão entre tem problema o elenco e o treinador. Mas eu tenho a impressão que não é impraticável, não é impossível que o Flamengo vá para a final, garanta a final e demita o Sampaoli antes da final. Vocês viram as imagens do começo do jogo? A final da Copa do Brasil. Depois de um tempo. Começa o jogo, entra em campo. Os jogadores do Flamengo eles vão abraçar o Dorival Júnior. E aí tu tem assim, todos abraçando efusivamente, assim, né? O Thiago Maia conversa com ele, coloca a mão na frente da boca, e aí depois os dois se olham e dão uma risada. E aí a câmera flagra o Sampaoli sozinho, caminhando pra lá e pra cá. O Gabigol sai do time pra entrar o Pedro. O torcedor vai, porque queria os dois juntos, como aliás era com o Dorival Júnior. E aí o que faz o Gabigol? Não cumprimenta o Sampaoli. O Arrascaeta fez o mesmo, né? Então, Saiu do assim, tá estádio. muito claro que tem, assim, uma situação Mas não justifica o complicadíssima. jogador fazer isso, né? Não, Mas não tô dizendo que tá sai do certo. A percepção que eu tenho em Tô dizendo relação que tá a isso, certo. que é o principal, além de torcer muito, o meu principal ponto é saber se o Flamengo ele afunda porque a preparação tá errada, a preparação física, o time morreu do ponto de vista estrutural, ou se é essa virada de chave tão somente. Porque se é essa virada de chave, eu tô brabo com o treinador, eles vão jogar quarta-feira. Agora, às vezes não é. Às vezes, muito bonito, os jogadores são bons, só que se eles trabalharam mal a parte física lá, Não rende? não rende. Não, tem 2 que perderam competitividade, que é um crime pro futebol, mas perderam, eles não conseguem mais jogar no nível competitivo, que é o Felipe Luiz, que até bem pouco tempo aqui na Arena jogou com o Adedel, e o Everton Ribeiro no meio, né? Entendeu? Não, mas é isso, eu tô me apegando nisso. Então, essa história do treinador aqui e ali, o Maracanã vai ter lá só 70 mil pessoas, sei lá, eles não vão querer se queimar como torcedor, o último campeonato que eles podem ganhar esse ano e tal, eles vão jogar aí, César, e aí o de jogador... repente, o jogo, ele. Vou falar um monte de coisa óbvia, né? Mas vamos lá. O secador preocupado. Ganhar a Copa do Brasil salva o ano do Flamengo? Ou a arrogância, sei lá, a No soberba sentido do de Flamengo? dar uma Libertadores de uma faixa no peito e eu caminhão também de acho. dinheiro, sim. Porque eu já vi uma discussão assim, que a Copa do Brasil para o Flamengo, para o que o Flamengo gastou, para o que ele deixou Tem de a obrigação ganhar de ganhar pelo mundial. menos um dos 3, né? Que seria um prêmio de consolação. Pelo assim. menos um. Mas eu diria que sim, Na ordem de salva porque é importância, é o dinheiro, terceiro. bota uma faixa Eu no acho que peito não salva. e libera pro eu ano que acho vem que é- começar Não, tudo. ele atenua um ano que não foi bom. Ele atenua. Ele te dá a chance da Libertadores no ano que vem, né? Porque essa pancada contra o Olímpio não foi uma pancada pequena. Não, tá louco. Não foi. Fala, Gabardo. Eu iria me meter no debate. Eu acho, Diogo, que pegando hoje, 14 de agosto, se parar para pensar hoje, se ganhar a Copa do Brasil, tá bem. Mas se eu voltar lá no começo do ano, o Flamengo vai ganhar a Copa do Brasil e mais nada. Eu acho que Ah, ninguém assina. E o É, nada esse é o seria debate. perder o Mundial, Sem a chegar na Copa, final. o Carioca, a Libertadores, o Brasileirão e a Copa do Brasil. É isso. Quando você diz perder o Mundial, é preciso Ai, botar a um asterisco. Supercopa. Não é perder o Mundial chegando na final e tomando 1-0 do Real Madrid. É sendo eliminado por um time claramente inferior ao seu, porque você pensou mal o seu Mundial. Começa o ano Flamengo. com a musiquinha, o Real Madrid pode esperar. Que tem torcedores do Flamengo, tu vê, assim, dizendo isso, não venham depois, ganha a Copa do Brasil e segue tudo como tá. Um clube sitiado por um grupo de jogadores que quer, não quer, que manda, que não manda, que tem uma igrejinha, como diz o Léo.
O Igrejinha de jogo, uma Flamengo. vazia. Mas é uma coisa pior, lateral. né, Diogo? Tem uma coisa pior do que ganhar só a Copa do Brasil. Não, tudo bem. Eu estou dizendo, claro, ganhar é sempre bom, né, Paulo? Ser eliminado quarta-feira. A eliminação do Flamengo, quando eu tô meio chateado assim, eu pego aquele vídeo e eu me enfino de rir. O cara cantando, né? Vocês me ganham pra demitir o Dorival. Agora, sobre isso, o Flamengo, historicamente, ele tem uma característica, né? Agora nós vamos arrebentar no técnico que a gente vai contratar. Paulo Souza, Domenech Torrente, Vitor Pereira. Agora nós vamos arrebentar. Dá errado. Agora vamos botar aqui o Carlinhos, o Dorival, o Gêmeo de Oliveira, ganha. Curiosamente, quem é bom Henrique gestor seria de do Flamengo, grupo né? vai bem. O Sampaoli é uma escolha do Landim. É o Landim que não, ele aponta e ele define que Por tem isso que ele não foi demitido ainda. Por isso ele não foi demitido ainda. Eduardo Gabardo, das informações É do Grêmio. do Grêmio? Só deixa eu dar a minha manchete, né? Que, claro. Que é o secador preocupado, Secador né? preocupado. Tem, Mas é um assunto de Grêmio. sim, no 5x0 aquele do Maracanã, tem um lance aos 3, 4 minutos do Maicon. Sim, Lembra? lembro. É um secador com memória também. Memória, porque tu tá mais tranquilo secando, né? Tu presta mais atenção, tu não é uma coruja. Mudaria a história, não da Libertadores, eu acho que o Grêmio perderia 5x1 aquele jogo. Mas é isso, o Grêmio, na real, não tá atrás de 2 gols. Ele tá atrás de 1 gol. O Renato falou isso E ontem. teria que ter uma estratégia para os 10 primeiros minutos para tem que fazer jogar isso. pra ganhar. Porque aí as 70 mil pessoas começam a jogar contra o Flamengo. E aí, Diogo, que começa a bater na cabeça do Davi Luiz e do Felipe Luiz assim, quer saber? Azar, você já foi perdido. Sabe qual vai ser o meu time? Aí o Grêmio fica uma coisa, tudo um monte de obviedade. Sim. É óbvio que é ótimo pro Grêmio fazer um gol de qualquer maneira em qualquer jogo da história do Grêmio até os 10 minutos, mas acho que especificamente nesse, porque senão pode ser o contrário, né? Porque se já faz 1x0, aí o Maracanã começa a jogar junto, é só isso que sobrou no ano, aí eles pedem mais, os jogadores se, né? Então acho que tem esse peso psicológico do primeiro gol, né? Que é importante em toda a partida, claro, mas acho que nesse vale mais.